Eu fiz uma enquete no canal no seguinte sentido: o que vocês pensam da ideia de trazer um vídeo por semana analisando a carteira de um membro do canal? Vale ressaltar, eu coloquei a palavra membro não à toa. Não basta ser inscrito, precisa ser membro, mas se trata de qualquer membro. Abri até mesmo para o membro apoiador Mirai, em que você paga apenas R$ 3 por mês. Como houve o prevalecimento de que a ideia é boa, 89% votaram nesse sentido, de 3.000 votos, decidi trazer um primeiro vídeo. Provavelmente trarei um vídeo a cada 15 dias, talvez uma vez por semana, a depender de como for a demanda aí desse conteúdo. E acabei já selecionando um primeiro membro, fiz análise da sua carteira e é sobre isso que vamos tratar nesse vídeo. Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botão aqui embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. Lembrando que esse vídeo não é nenhuma recomendação de investimentos, é só a minha percepção pessoal como consultor de investimentos e analista CNPI a respeito da carteira de um seguidor do canal. E esse seguidor, obviamente, precisa me autorizar a fazer isso, não vou fazer sem a sua autorização. E no caso, o seguidor é o Alex Alvarenga, que já é membro há 6 meses. Por isso, nada mais justo trazer prioridade para ele que já é membro há 6 meses, inclusive membro associado Mirai. E o Alex me encaminhou a carteira dele via Investidor 10, que já iremos analisar, e também o seu relato. E ele disse: Luan, a minha carteira, infelizmente, como todo iniciante, teve grandes erros. Eu mesmo cometi diversos erros grosseiros no começo, vou até deixar um vídeo aqui no card caso você tenha interesse em saber. Comecei a investir na bolsa depois de perder R$120 mil em uma empresa de Cabo Frio de criptomoedas. Nós sabemos como essas pirâmides de criptomoedas vêm causando prejuízo já há algum tempo e ele infelizmente acabou sendo vítima desse golpe e perdendo muito dinheiro. Essa empresa, na verdade essa máfia, pagava 10% ao mês do investimento feito. Óbvio que isso aqui não daria certo. Óbvio para nós que já estamos agora habituados ao que seria uma rentabilidade razoável, porque sabemos que 10% ao mês, no caso aqui do Alex, R$120 mil rendendo 10% ao mês sem aportes, vamos colocar 0 aqui, e aqui vamos colocar a taxa de rentabilidade conforme a taxa equivalente ao ano. E a taxa equivalente ao ano você pode conseguir de uma maneira bem simples. Basta que você utilize, por exemplo, uma HP12C, que é uma calculadora financeira, HP12C, emulador, você vai encontrar emuladores de graça aqui. Esse da Estácio é muito bacana. Então aqui dentro da sua calculadora financeira, você vai inserir o 1 na fatoração, Enter, vai digitar a taxa de 10% ao ano, ou seja, 0,10, e vai somar 1,10. Enter, registrou a informação. Agora você vai elevar essa conta pela razão do prazo que você quer, dividido pelo prazo que você tem. Qual o prazo que você quer? É o prazo de 12 meses, 1 ano. Você quer uma taxa equivalente ao ano, 12 meses. Enter. Qual que é o prazo que você tem? De 1 mês. Então você vai dividir e depois elevar, como eu falei para vocês. Chega a 3,14, Enter. Agora você vai tirar o 1 da fatoração, 1 menos, e agora você vai transformar na forma percentual, 100 multiplica. Isso aqui significa 213% ao ano, a título de juros compostos. Quer tirar a prova real? Basta você ir numa calculadora de juros compostos da internet. Aqui você vai colocar o quê? Mensal, taxa 10%, aqui 120 mil, e agora você vai trocar aqui por anual, 213,84. Essa seria a taxa anual que aquela empresa prometeu ao Alex. Então vamos inserir na nossa planilha 213%, sem nenhum aporte. Vamos colocar aqui um período de 5 anos, um período razoável, médio prazo, até 5 anos. Então, supondo que ele tivesse 28 anos, até os 33 anos de idade. Ele teria acumulado um patrimônio de R$36 milhões. Você acha que isso aqui é razoável? Claro que não, porque com uma rentabilidade desse tamanho, seria muito mais lucrativa a empresa sequer captar dinheiro de terceiros, num fundo, mas sim, no máximo, emprestar dinheiro do banco para se alavancar, para obter uma rentabilidade dessa aqui que ninguém consegue no mercado com consistência. Então, obviamente, era uma pirâmide financeira. Mas prosseguindo aqui com o relato do Alex, ele disse: depois disso resolvi investir em mim. Comprei um curso que me deu início. Mesmo assim comecei a investir sem uma reserva de emergência. Acabei tendo de desfazer das minhas ações do Banco do Brasil para cobrir uma emergência relacionada à saúde. Então veja a importância da reserva de emergência. Ele acabou fazendo uma venda de Banco do Brasil justamente para uma questão de saúde.
Outra coisa é ter começado a investir com dívidas, ao invés de ter pago as dívidas e depois começar a investir. Isso aqui também é muito importante, por quê? Porque as dívidas, elas possuem, principalmente no Brasil, que é um país marcado por juros elevados, taxas muito superiores do que você obtém com investimentos regulares. Se você pegar ali a média de mercado praticada no Bacen com crédito rotativo, pode chegar a 200% ao ano, que seria essa rentabilidade prometida nessa pirâmide financeira. Então, veja que é impossível vencer as dívidas. Você precisa quitá-las para então conseguir ter tranquilidade para proceder a investimentos. E aqui não é quitar dívida de cartão de crédito que você tem das contas do seu mês, não é isso. São dívidas do setor imobiliário, então você tem o financiamento imobiliário, financiamento veicular, financiamento estudantil, essas dívidas maiores. Você precisa se livrar delas antes ou você pode ter muita dificuldade, como foi o caso aqui do Alex. E aí ele indicou aqui que no mês de fevereiro desse ano acabou realizando uma venda por conta dessa necessidade de pagar uma dívida e foram as ações do Banco do Brasil. Veja, ele me autorizou a falar sobre isso aqui no vídeo. E ele citou também que além da carteira tem R$ 1.000 ali de reserva que ele vem montando ao longo do tempo. Que pena que ele passou por tudo isso aqui, perdeu tanto dinheiro, mas agora ele está no caminho certo, entendeu os erros cometidos e agora você vai ver que a carteira dele está muito boa, está muito bem montada. Primeiro, indo aqui para os lançamentos dele dentro do Investidor 10, vamos ver o que ele tem feito. Começando aqui com janeiro, vamos pegar aqui janeiro. O primeiro movimento dele foi uma compra de Banco do Brasil. Ele aportou R$ 130 aqui, 4 ações. Aí ele comprou também B3, 7 ações, Santander, tudo em janeiro. E aí ele vendeu aqui BB Seguridade, comprou Sanepar, comprou Marfrig, comprou um pouquinho de IRB, mas muito pouco, nem R$ 70. Vendeu ações de Vale a R$ 86, conseguiu vender num bom preço. Vendeu as ações de Cielo, Banco do Brasil e acabou comprando Santander e também Sanepar aqui no mês de março. Mas veja, olha essa venda aqui de Banco do Brasil que ele citou. Foi uma venda bem discrepante em relação aos aportes que ele vinha fazendo. Uma venda bem grande, de R$ 1.000 dentro do portfólio dele. Então aqui está justamente o relato que ele comentou ali. E aí a gente pode concluir o seguinte, vamos pegar aqui o mês de março para a gente ver quanto ele vem aportando em ações no mês. Aqui ele comprou Taesa, foco em Taesa, então veja, vamos pegar aqui o saldo de compras no mês de março. R$ 104 aqui de Taesa, R$ 60 de Caixa Seguridade, R$ 173 aqui de Taesa, 146 de Klabin, mais R$ 88 aqui de Caixa Seguridade. Aqui foi a venda do Banco do Brasil em fevereiro e que teve mais uma compra de Sanepar, algo em torno de R$ 23. Então podemos concluir que ele deve aportar algo próximo de R$ 500 por mês. Esse é o aporte mensal dele hoje. Então vamos olhar para o efeito disso aqui no longo prazo, colocando aqui um prazo bem longo de 20 anos. Vamos colocar aqui a carteira atual dele. Ele disse que tem uma reserva de R$ 1.000 e a sua carteira hoje detém aqui um saldo bruto de 4.800. Vamos arredondar para 5.000 mais 1.000, R$ 6.000. Então veja que a perda que ele suportou foi bem considerável. E vamos colocar aqui um aporte mensal de R$ 500. Colocar aqui um prazo de 20 anos, dos 30 aos 50 anos. Óbvio que a rentabilidade precisa ser bem mais razoável, 12% ao ano, é algo bastante factível no longo prazo. Ele vai conseguir acumular nesse ritmo um patrimônio próximo de R$ 500 mil em 20 anos, conseguindo uma taxa média de rentabilidade anual de 12% ao ano, considerando um IPCA médio de 6%, uma taxa real de 5,66% ao ano de rentabilidade. Seu patrimônio real será de 236 mil por conta da inflação. Como que ele consegue superar essa diferenciação? Basta que ele venha nos aportes e consiga aumentar o tamanho desses aportes a uma taxa superior à inflação anualmente, de preferência a 10%. Então, supondo que hoje fosse o ano 1, ele aportaria R$ 500, no ano 2, 550 e assim sucessivamente. Dessa forma, ele vai ter aqui uma renda utilizável de R$ 1.100, quase um salário mínimo. É provável que a renda seja superior e utilizável por quê? Porque é preciso focar numa taxa de retirada ideal, que você não venha perder dinheiro para a inflação. Então, aproximadamente a renda dele daqui 20 anos, nesse ritmo, seria próxima de R$ 1.000 a R$ 1.500. A renda gerada pelo patrimônio seria superior, algo em torno de R$ 2.000, R$ 2.500, mas é preciso respeitar a taxa de retirada, que só pode ser desrespeitada quando você chega numa idade muito avançada, que na minha visão seria os 70 anos de idade, porque a partir dali, segundo dados do IBGE, você teria uma expectativa de sobrevida de 10 a no máximo 15 anos, sendo otimista. E vamos aqui aos ativos do Alex. Antes, vamos olhar aqui o que ele vem recebendo de proventos. Um total de R$ 192,72 e ele começou a receber proventos aqui em julho de 2022. Então vamos considerar que ele está investindo há um ano. Então se ele tem aqui um patrimônio investido, vamos partir para o dividend yield on cost de 4.500
e recebeu até então R$ 192 de dividendos, você tem o quê? Que 192 dividido por 4.500 dá ali um dividend yield on cost de 4,26%. Dá para melhorar, porque já que ele está um ano investindo, por mais que a gente não tenha um prazo total aqui, ele poderia ter um yield on cost já próximo de 7 a 8%, que é o que dá para conseguir no longo prazo. Mas, como nós vimos, ele foi compelido a vender BB Seguridade, Banco do Brasil. Então, isso aqui também prejudicou o recebimento de dividendos, principalmente os últimos JCPs anunciados pelo Banco do Brasil nesse ano. Mas é preciso primeiro aguardar o fechamento de 2023 para chegar a uma conclusão mais precisa. Em termos de gráficos, ele tem fundos imobiliários, que representam 33% da carteira dele. Veja, a depender da idade do investidor, e aqui acredito que ele tenha mais de 40 anos, a posição em fundos imobiliários será menor ou maior. Quando você é muito jovem, tem entre 18 a 30 anos, você não precisa focar numa carteira de fundos imobiliários, porquanto o melhor veículo de construção patrimonial são as ações. Você deve focar mais em fundos imobiliários após os 30, eu diria até 40 anos, como deve ser o caso do Alex. E aí a alocação ideal fica realmente 70 ações, 30 fundos imobiliários. Essa é a minha alocação ideal. Você pode ter a sua, não é algo definitivo. Ele tem aqui 11,56% em tesouro direto. Aqui está a carteira de ações dele e também de fundos imobiliários. No total, então, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ativos. Não tem nenhuma posição no exterior, investimento completamente nacional. Nem é preciso ter posição no exterior no momento, afinal de contas, ele ainda não chegou a um patrimônio bem relevante investido. Então, o foco deve ser Brasil, já que a construção patrimonial no Brasil acaba sendo mais interessante porque acaba tendo mais oportunidades de compra. E vamos ao resumo da carteira dele. Ele tem aqui Taesa, Santander, Klabin, Caixa Seguridade, Marfrig, Sanepar, Auren Energia, Copel, Gerdau e Klabin. A maior posição é Taesa, mas antes da venda que ele acabou fazendo seria o Banco do Brasil e também a BB Seguridade, muito provavelmente. E veja, dentro da carteira de ações, ele detém aqui 10 ativos. Eu considero que ele já chegou no limite do que se deveria ter com esse patrimônio. Por quê? Nós vimos que os aportes dele, voltando aqui em lançamento, se concentram em 5 ações, 2 ações, 4 ações. Como ele não tem ainda uma capacidade de aportes muito considerável, ele tem se esforçado nesse sentido, seria o caso dele concentrar mais os aportes dele naquela ação que esteja numa melhor oportunidade. Porque senão ele vai ficar comprando pouquíssimas ações, inclusive aqui comprando R$ 9,00 em ações, 2 ações de Klabin. Claro que esse aqui ele fez por conta de Klabin ter um ticket bem baixo, pode fazer sentido, mas no geral concentrar mais os aportes seria recomendável na minha visão. E aí ele precisa definir o preço teto dessas ações. Conforme a ação que esteja mais distante do preço teto, seria aquela que ele vai aportar mais, ou aquela empresa em que ele tem aqui um prejuízo temporário, porque de fato é extremamente difícil você comprar uma ação e ela já subir indefinidamente. Na verdade, caso isso aconteça, você deve duvidar disso, porque pode ser que tenha ali alguma bolha especulativa se formando, ou até não. Mas no geral, o que você deve esperar é queda a partir do momento que você compra. Salvo se você também tiver muita sorte, no sentido de acertar ali o fiofó da mosca. Então veja, hoje o que ele tem aqui de prejuízo? Marfrig, mas eu não recomendo ficar comprando Marfrig, porque é uma empresa de proteína animal, mais arriscada, portanto. Ele não tem o luxo de poder se arriscar demais, já que ele já tomou esse ferro enorme da pirâmide na qual ele acabou entrando. Então focar mais aqui em ativos do setor elétrico, que é justamente o foco da carteira dele. Mas veja, agora o único banco que ele tem é o Santander. E eu, particularmente, venho tendo as minhas ressalvas com o Santander. Então, seria o caso dele não precisar forçar um aporte no setor bancário, mas no setor financeiro, em outro ativo. Seria o caso de BB Seguridade, que vem apresentando um bom preço e é uma alternativa ao Banco do Brasil, e ele já teve esse ativo antes. E só aportar em BB Seguridade até o preço teto. O meu particular é R$ 33,00. E esquecer as demais ações. Não ficar ali comprando. Exceto se a Auren acabar caindo bem mais. Daí ele faz um ajuste de preço médio, mesma situação com o Klabin, mas no mais, não fazer nenhum aporte, até porque as ações já subiram bastante, e focar apenas naquele ativo enquanto ele estiver no preço teto, porque os aportes dele se concentram em R$ 500,00. Então, se BB Seguridade ficar por 5 meses dentro do preço teto, aporte apenas em BB Seguridade, salvo em outra ação que você venha aportar para ajuste de preço médio. Lembrando que fazer o preço médio para trás só faz sentido com empresas que não perderam seus fundamentos. Com empresas que perderam seus fundamentos, você para
para de comprar, ou empresas que acabaram tomando decisões duvidosas, e aí você também para de comprar, deixa de quarentena. Na minha visão, caso de Marfrig, que acabou o Molina aumentando a exposição em BRF, caso de Santander, algumas questões de governança que não me agradam. Quem me acompanha no canal já sabe a respeito disso. E aqui dentro de fundos imobiliários, ele tem aqui uma carteira bem interessante, focada aqui mais em fundos de galpões logísticos, como é o caso do HGLG, VILG11 e XPLG11. Ele também tem o HGRE11. Vamos dar uma olhada nesses fundos. Começando aqui pelo HGLG11, ele é um fundo que hoje negocia com um pequeno ágio, mas cuidado. O ágio, no caso de um fundo bem gerido, que entrega um retorno histórico bastante significativo, como é o caso do HGLG, ele acaba sendo justificado. E o HGLG historicamente negocia com ágio até de 1,10, mas principalmente precisamos considerar que o patrimônio líquido do HGLG não foi atualizado desde o ano passado. Isso acaba acontecendo, e aí a cota acaba subindo, o valor patrimonial não se atualiza, e aí esse PVP fica distorcido. Por isso, eu particularmente, se fosse comprar fundo imobiliário, focaria no HGLG. De novo, ele não tem o luxo de poder ficar escolhendo ali ativos de risco que sejam mais arriscados. E o HGLG atende esse propósito de exposição num fundo que pode não entregar mais um retorno tão gigantesco quanto entregou anteriormente, mas tem uma liquidez de quase 10 milhões de reais por dia e continua pagando seus dividendos regularmente. E aí agora o VILG11, que é o fundo logístico da Vinci. Esse aqui está mais barato, PVP abaixo de 1. Então, ele até poderia ser foco de novos aportes, já que estaria um pouco mais barato que o HGLG11. Inclusive, tem uma rentabilidade aqui superior ao HGLG, só que, como ele tem menos, a representatividade não é tão grande. Eu diria que os novos aportes dele em fundos imobiliários deveriam se localizar justamente em VILG11, está mais barato. Se você pegar aqui o XPLG11, ele já está negociando com um pouquinho de ágio, e eu particularmente prefiro o VILG11, na minha visão é mais bem gerido do que o XPLG11. Agora, um fundo imobiliário, na minha visão, muito arriscado na carteira dele, é o HGRE11, que hoje está com PVP de 0,90, mas não existe almoço grátis na economia, está com esse desconto aqui não à toa. Veja que historicamente o fundo foi bastante volátil, muita volatilidade. Não faz sentido ter muita volatilidade com fundos imobiliários. Uma taxa de vacância de 27,65% e ele é um fundo de lajes corporativas. Então não se justifica uma taxa de vacância tão enorme assim, de tal modo que os próprios dividendos acabam sendo muito voláteis. Veja que houve queda aqui de 2018 até 2020, aí teve uma alta e começou a ter queda novamente. Ou seja, um fundo muito inconsistente não teria na minha carteira. Mas, no geral, os demais ativos são melhores. E ainda bem que a maior exposição dele é no melhor dos fundos aqui que se encontram na carteira dele. Seria ruim se ele tivesse maior exposição no HGRE, que na verdade é ruim. Mas, por sorte, ele pegou num bom preço e acabou tendo uma boa rentabilidade, mas eu diria que não deveria ser o foco dele diante dessa inconsistência que nós vimos ali. E Tesouro Direto, ele tem Tesouro IPCA mais 2026. O Tesouro IPCA é um bom veículo de investimento em renda fixa, desde que você não fique posicionado por tanto tempo, porque ficar tão vinculado ao governo assim por períodos superiores a 10 anos é um tanto quanto complicado, apesar de você ficar aqui protegido pelo IPCA. Só que nós sabemos que o IPCA acaba sendo um índice que não reflete a realidade de todos os brasileiros e talvez a inflação esteja muito acima do IPCA em determinado momento e você está lá naquele título achando que está protegido porque está no IPCA há 10 anos, 15 anos. Não seria uma boa ideia na minha visão. De qualquer forma, 2026 está ali, então uma decisão razoável que ele tomou. Inclusive, você pode vir a lucrar com a marcação a mercado, mas isso é só uma eventualidade. Você deve pensar em investir em renda fixa não pensando em marcação a mercado. Marcação a mercado é eventual, é acidental. Você precisa investir pensando em ficar com o título até o vencimento. Senão, você vai estar meramente especulando com títulos públicos federais. E aí é um tanto quanto complicado, você pode acabar perdendo dinheiro tentando dar uma desperto aí no mercado. Cuidado, só haja com renda fixa se for para carregar até o vencimento. E se tiver um bom lucro com marcação a mercado, você resgata, tudo bem, mas foi acidental esse retorno. Sendo que para reserva de emergência e reserva de oportunidade, não é Tesouro IPCA mais que você utiliza, mas no máximo Tesouro Selic, mas há outras aplicações que atendem ao mesmo propósito de reserva de oportunidade e reserva de emergência, como os CDBs aí de liquidez diária ou até contas remuneradas, mas cuidado com conta remunerada porque não tem garantia do FGC, salvo se você colocar no RDB. Então, de preferência CDB de liquidez diária ou até mesmo um fundo DI de um bancão, como por exemplo Itaú, Bradesco, o que seja.
Sendo que, veja, o Tesouro Direto acabou sendo a maior rentabilidade da carteira dele, ele pegou num bom momento, ele já está ganhando com marcação a mercado para ter toda essa rentabilidade aqui, que supera a rentabilidade dos fundos imobiliários e a rentabilidade das ações. Atualmente, o que temos aqui disponível no site do Tesouro Direto a título de Tesouro IPCA ou NTN-B? A gente tem IPCA 2029, que é o prazo mais curto. Rende IPCA mais 5,14%. Nós temos 2035 e 2045. Qual eu daria preferência? 2029. Não gosto de ficar muito exposto por muito tempo em título público federal. E veja que a diferença de rentabilidade entre o 2029 e 2035 é bem pequena, até mesmo a do 2045. Então não vale a pena ficar tanto tempo assim no título público. 2045, por exemplo. E vale aqui um detalhe. Por mais que você esteja supostamente protegido pela inflação, pelo menos de acordo com a variação do IPCA, o governo ele cobra imposto de renda tanto sobre essa taxa quanto pela inflação. O imposto de renda ele vai vir no total aqui de rendimento, mesmo do IPCA, que é um índice inflacionário. Isso é um grande absurdo, mas existe isso também, só para você ter ciência. Quanto à estratégia de investimento que foi adotada aqui por ele, parece claro que se trata do Dividend Investing, focado aqui mais em empresas de setores perenes da economia, no sentido de serem setores menos afetados pelos ciclos econômicos, ciclo de taxa de juros, ciclos de inflação. Então você tem aqui uma transmissora de energia elétrica que tem receitas previsíveis e que inclusive se beneficia da inflação, porque quando há muita inflação, ela tem ali a sua receita anual permitida reajustada por um índice de inflação previsto no contrato. Você tem setor bancário, que acaba também sendo mais anticíclico, com exceção de Santander e Bradesco, que nós vimos sofrendo por conta da crise de crédito no país. A Klabin é uma exceção aqui, só que ela é uma empresa centenária, que está posicionada hoje num setor que vem crescendo bastante e focando, inclusive, mais no segmento de papéis e embalagens, porque vem sendo mais rentável. E essa tendência de migração para papéis, no geral, do plástico para os papéis, a Klabin também acaba se beneficiando nesse sentido, uma boa escolha. Seguradoras, empresas de saneamento, que tem ali as suas tarifas definidas pelo governo, tem esse risco de definição das tarifas pelo governo, mas também são receitas mais previsíveis, um serviço público essencial. Setor elétrico novamente, e aí temos também o caso de Gerdau, que é a melhor empresa siderúrgica hoje do país, na minha visão. Então essa aqui seria mais uma posição de oportunidade, visando uma recuperação do preço do minério de ferro e alta no preço do aço. Isso depende muito da China, mas ainda bem que é uma pequena posição. O foco deve ser justamente seguradoras, bancos e empresas do setor elétrico. Essa então foi a análise da carteira do Alex. Caso você queira ter a sua carteira também analisada, precisa ser membro do canal e me mandar um e-mail ali com a sua carteira. Vou fazer a seleção. Não será qualquer carteira que eu vou analisar a carteira, vou analisar quanto tempo você é membro. Pode mandar e-mail ali no contato@mirainvesting.com. E, para além disso, caso queira ter acesso a mais conteúdos exclusivos, torne-se membro associado Mirai, clicando em Seja Membro. Você tem o mini curso de imposto de renda para investidores, aulas de indicadores da análise fundamentalista, o indicador do Peter Lynch, aulas de valuation, a estratégia do earning yield e muito mais. Ou alternativamente, você pode contratar os meus serviços de consultor de investimentos. Sou analista CNPI 3707, posso montar a sua carteira do absoluto zero ou analisar o seu portfólio já existente via consulta individual comigo por Google Meet ou através de relatório escrito, como você quiser. Para me contatar, basta enviar uma mensagem via WhatsApp Business, que fica aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado, ou através do nosso Instagram, que fica na descrição e também na capa do canal. Mas já vai deixando aqui nos comentários o que você achou mais interessante desse quadro. E se gostou desse vídeo, clica aqui embaixo no botão de gostei e compartilha ele com seu amigo ou familiar para que ele possa também aprender com o erro dos outros, o que é bem melhor do que sair tentando fazer coisas malucas para então aprender. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!